Vamos lá para mais um tema, né? E agora a gente vai falar sobre o ensino da língua. Então, vamos aqui para o nosso slide. É sempre bom recordar alguns princípios norteadores de nossas estratégias de atuação. Um deles é o de que o processo de ensino-aprendizagem não ocorre apenas nos ambientes escolares. Ele tanto pode acontecer em ambientes informais quanto em ambientes formais de ensino. Os ambientes informais de ensino estão por toda parte. Então, os ambientes informais de ensino, eles estão por toda parte, como diz o nosso slide, né? Então, qualquer lugar, qualquer contexto em que ocorra a construção de conhecimento é visto como um ambiente informal de ensino, tá bom? Então, uma visita ao sítio de um parente, um passeio na praia, né? Um lugar onde você aprenda a cultivar uma determinada planta, onde você possa observar os aspectos geográficos, ou até mesmo um encontro com os amigos, onde você possa trocar ideias, onde você possa se divertir ou realizar alguma atividade doméstica, né, na sua casa mesmo, na casa de outra pessoa. Tudo isso pode ser caracterizado como um ambiente informal de ensino. Por quê? Porque você vai ter uma troca de experiências, você vai aprender alguma coisa, né? Vai adquirir algum conhecimento. Principalmente se for a primeira vez que você está indo a um determinado local, fazendo uma determinada atividade. Então, você está tendo o primeiro contato com aquilo, você está aprendendo a viver com aquilo, a tratar aquilo, né? Então, de certa forma, isso constitui uma aprendizagem, né? A aprendizagem, ela realmente se efetua ali naquele momento. E aí, nós temos também os ambientes formais de ensino, que são aqueles institucionalizados justamente para este fim, né? Justamente para ensinar, que são os ambientes escolares, tá? Então, os ambientes escolares são os ambientes formais de ensino, que vai ser onde? Nas escolas, nos espaços que são legitimados para a educação formal, tá bom? Onde possa haver a relação de ensino e aprendizagem de forma sistematizada, né? Onde requer, né, a abordagem de cunho filosófico e também científico, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide. Durante muito tempo, o ensino formal era resumido pelas palavras transmissão e recepção. O professor era aquele que tinha o domínio dos conteúdos e os transmitia aos alunos, que eram vistos como receptores passivos. Então, nesse processo, os conteúdos e a forma como estes conteúdos eles eram apresentados não podiam ser questionados. Assim como o aluno ele deveria assimilar o que era passado em sala de aula e isso deveria apenas ser reproduzido. E assim, né, ele aprendia e reproduzia daquela forma que ele aprendeu. E aí, já dizia que ele realmente tinha aprendido o conteúdo, né? Pela simples reprodução. Então, os currículos, eles traziam disciplinas que seguiam uma sequência de conteúdos compartimentados, tá bom? Isolados entre si e também isolados das demais disciplinas, sem que fosse mencionada a possibilidade da interdisciplinaridade. Então,
Eu sei que nós aqui, né, que frequentamos as escolas há anos atrás, eu me recordo, eu acredito que vocês também se recordem, que era muito comum a gente decorar os conteúdos para reproduzi-los, né, de forma mais precisa possível, né? A gente reproduzia aquele conteúdo, até mesmo ali nas provas, da mesma forma que a gente lia ou que a gente escutava, a gente buscava reproduzir o mais fielmente possível nas provas, né? Então, a gente, muitas vezes, né, repetia o conteúdo sem nem mesmo a gente entender de fato do que se tratava aquilo ali, né? Mas a gente queria colocar exatamente até mesmo com as mesmas palavras ali na hora da questão, que era justamente para dizer que a gente sabia ou até que a gente já tinha entendido que a gente era os melhores, né? Podemos se dizer assim. Por quê? Porque a gente estava vendo como estava no livro didático e estava reproduzindo exatamente igual. Então, na nossa mente, para o professor nos dar um 10, uma nota máxima, né, a gente tinha que reproduzir o mais fiel possível ali, né, de forma mais igual que pudesse. Então, na língua portuguesa, isso não era diferente, né? Era bem comum decorar as regras gramaticais, já que não se falava dos estudos linguísticos e das transformações que ele podia trazer ao estudo da língua, né? Então, as regras eram estudadas em frases que já eram preparadas para atender às exigências da gramática, né? Essas frases, nem sempre elas eram contextualizadas, tá bom? Então, isso fazia com que muitas das expressões comumente utilizadas, elas fossem consideradas erros ou ignoradas na educação formal, né? Por um longo tempo, claro, o ensino de português centrou-se nas regras gramaticais que ditavam as normas da variedade linguística padrão, né? Ditavam as normas que deveriam ser apresentadas nas gramáticas tradicionais como modelo do bom uso da língua. Então, a literatura ela servia para o momento de leitura, para o estudo das regras gramaticais e para que se decorassem os nomes dos autores, as datas e as características daquelas que eram chamadas escolas literárias, né? Cada autor ali a gente via que era considerado uma escola literária, certo? Então vamos aqui para o nosso slide. Desse modo, durante décadas, o ensino de língua e literatura em nossas escolas se fundamentou em parâmetros tradicionais. A leitura e a escrita sob este prisma se pautavam em um processo de codificação e decodificação. E nesse processo, gente, de codificação e decodificação, as questões sobre o papel do leitor, o contexto do discurso, as inferências nelas ficavam à margem ou simplesmente elas não existiam, tá? Então, também no caso do ensino da literatura, somente podia levar para a sala de aula aqueles que eram considerados clássicos, né? Isso fez com que as crianças na faixa de 10 e 11 anos elas tivessem que se deparar sem muita preparação com os textos do Machado de Assis, com o texto do José de Alencar e muitos outros autores literários, né? E essa linguagem nem sempre elas eram fáceis, né? Muitas vezes elas eram difíceis, de difícil compreensão.
E aí, às vezes, né, as crianças passavam até a não gostar desses textos literários. Então, vamos aqui para o slide. Portanto, o ensino da língua portuguesa priorizou o ensino da gramática normativa, enfatizando a estrutura e em atividades com fim em si mesma, sem uma conexão com a realidade de uso. Então, isso centrava em atividades, né? Tinha um centro em atividades de análise e classificação dos termos e das regras que eram impostas pela gramática. Deixava de lado outras competências linguísticas, certo? E a própria ideia de texto enfatizava a produção escrita como pretexto para analisar os elementos impostos pela gramática. Então, até hoje, a gente vê que existem professores que insistem em fazer os seus alunos decorar regras, que insistem, né? E aí, os seus alunos, muitas vezes, eles não compreendem, eles não conseguem aplicar o discurso daquilo que está lá no livro, daquilo que ele viu em aula, ele não consegue aplicar aquilo ali no seu cotidiano. E até mesmo na questão literária, não dão conta de ver todas as obras ou todos os autores, né, que são essenciais ali naquele momento do estudo, durante o ano, né, durante a série. Mas, mesmo diante disso, muitos estudos trouxeram significativas contribuições para que essa visão ela fosse, de certa forma, alterada, né? Ainda que não fosse completamente abandonada, mas que ela fosse alterada nos ambientes escolares ou pelos livros didáticos, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso slide. A mudança de paradigmas no ensino da língua e literatura exigiu também uma reformulação na concepção de professores de língua. As leis educacionais brasileiras foram também se adaptando aos novos tempos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já de 96, né, exigiu que os professores do ensino fundamental tivessem formação superior, ou seja, para atuar nas séries iniciais ou finais do ensino fundamental, não poderia ter apenas o que era até então chamado de magistério, né? Porque os professores de antigamente com magistério já poderiam dar aula, né? Mas eles deveriam ter também o curso de ensino superior, que no caso pode ser a pedagogia, letras superior em magistério, entre outras licenciaturas, né? Então, o que? Isso demonstrou a preocupação governamental na formação do profissional atuante no ensino, especializando esse profissional e incluindo a formação continuada como um dos itens básicos do seu processo de constante atualização, certo? Então, o profissional de educação ele precisa nortear-se por dois paradigmas, como afirma Liberale. Uma dimensão crítico-reflexiva, promovendo um constante pensar e repensar de seu fazer pedagógico, e uma dimensão de planejamento, visto como uma etapa primordial que antecede a entrada do professor em sala de aula, e não como elemento engessador ou burocrático, né? Então, o professor, ele não pode mais pensar em uma didática do improviso, né? Naquela filosofia do Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ele tem que ter uma postura de um docente consciente do seu papel e das funções que exerce em sala de aula e principalmente se preparar para aquele conteúdo, para aquelas atividades que ele vai desenvolver em sala de aula, certo? E não seguir somente a linha do improviso, né? Ele precisa se preparar para ser esse
construtor de conhecimentos para com os seus alunos, certo?